Glórias a Deus. Quantos estão felizes com Jesus Cristo? Então, glórias a Deus. Glória a glória sobe, a tua bênção desce, em nome de Jesus. Amados, vamos abrir juntos a palavra mais uma vez, lá onde nós fizemos a abertura antes do louvor. Vamos em João 15, no mesmo versículo que nós abrimos. Versículo 16. João 15, versículo 16. Vamos explicar um pouquinho aqui o que está ocorrendo aqui nessa hora, o que Jesus diz aqui. Todos encontraram o endereço? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Todos encontraram? Amém? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Diga amém? Vamos orar sobre esse tema. Senhor, foi lida uma pequena porção apenas da Tua Palavra, como introdução da mensagem que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai, eu sou apenas um ministro da Tua Palavra, mas é Teu Espírito que revela, Senhor, a todos os Teus pregadores, que o Senhor ungiste e escolheste. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, como um servo do Senhor, trazendo a Tua mensagem. Mas tudo isso será em vão se o Teu Espírito, Senhor, não for em cada coração, em cada mente, testificar a Tua Palavra e dar ao discernimento, que é o que mais importa para que nós cresçamos e possamos exercer a nossa fé. Que venha a Tua unção, que não haja nenhuma mente cauterizada nesse lugar, paralisada nas coisas terrenas, e sim voltadas ao Teu altar, da onde vem a nossa vitória. Então que nenhum impedimento haja para que essas almas que aqui vieram, trazidas pelo Senhor, pela Tua unção, possam sair daqui discernindo aquilo tudo que o Senhor tem para elas essa noite e para a minha alma, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu falo para mim porque também incluo, todos nós precisamos, somos todos carentes de Deus. Amém ou não amém? O que está ocorrendo aqui agora? Esse momento, Jesus então está numa linguagem bem nossa assim, ele está como se estivesse dando o organograma espiritual para os seus discípulos. A passagem que diz: vos designei. Então ele fala: eu vos escolhi, vos chamei. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês antes, e vos designei. Deus mandou que eu, embora eu saiba o que é designar, todos aqui têm noção do que é a palavra designar, mas Deus mandou que eu trouxesse ela literalmente com a explicação do dicionário português. Designar significa indicar, nomear, escolher para uma tarefa. Então é como Jesus estivesse dizendo assim: eu vos indiquei, vos nomeei, vos escolhi para essa tarefa. Que tarefa? Para que vades e deis fruto. Amém, igreja? E tem mais, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então, eu creio que até o final da mensagem, todos que estão em espírito vão estar entendendo o propósito dessa mensagem. Mas diga para o teu irmão do lado: tem que ficar ligado. Amém, igreja? Estamos ligados aí, juntos? Se desligar, não vai conseguir entender. Vai entrar e sair como um religioso da maioria das religiões. Agora, se você estiver ligado, Deus vai falar com você, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Então, explicando a passagem. Então, nesse momento, Jesus está dando uma explicação, como se fosse apresentando para eles um organograma do mundo espiritual. O que é um organograma, pastor? O organograma é um gráfico que mostra a composição de uma sociedade ou de uma empresa na sua hierarquia. É a composição hierárquica. Então Deus está deixando bem claro para os seus discípulos: olha, vamos lá no versículo 1, capítulo 15. Nesse organograma, eu sou a videira. É isso que está dizendo: eu sou a videira. Vamos continuar aqui. E meu pai é o agricultor. Então, se você conhece o organograma, você que trabalha com empresa que sabe o que é um organograma. Então, lá em cima, na cabeça, está o pai, o agricultor. Aí vem a videira, Jesus. Então ele fala: meu pai é a cabeça, meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Amém, igreja? Então agora vamos ver o que ele fala de nós. Então ele fala assim: todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele vem, o corta. E todo aquele que dá fruto,
Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Diga amém, igreja? E aí o segredo, eis aí o grande mistério: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quanto menos você ouvir a palavra, menos você vai ficar santificado, purificado e vai ganhar entendimento. Quanto mais você ouve a palavra, mais você tem a chance da palavra te lavar, te purificar e te dar um crescimento. Amém, igreja? Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ele dá um conselho: permaneçam em mim, e eu então permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora vem a sequência do organograma. Meu pai é o agricultor. Amém, igreja? Ele está lá em cima. Eu sou a videira. E vocês, quem são? Eu sou a videira, versículo 5. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga amém, igreja? Então aí está bem explicado isso, né? Agora voltando lá no versículo 16. Vamos voltar lá. Entendemos agora qual é a nossa função no organograma. E quem somos nós no organograma? Somos o quê? Os ramos. Amém, igreja? Você está em espírito, igreja? Então, para prestar bem atenção, amados. Não deixe nada roubar a sua atenção, porque isso aqui é fundamental para que você viva aqui, na terra, e viva na eternidade. Viver aqui a vida do mundo, qualquer um pode viver. Basta alguém deitar com uma mulher, já não é uma criança. Nasceu, viveu. Agora, viver na terra com Deus, precisa de Jesus, a palavra. E você, para ter eternidade, precisa mais ainda da palavra, que é Jesus. Amém, igreja? Viver aqui na terra sem Jesus é muito fácil. O problema é se deixar esse mundo sem Jesus. Então, é muito importante, enquanto se pode, buscar a Deus. E enquanto Ele está perto, invocá-lo. Amém? Então aqui é muito importante isso, nós entendemos. Está bem claro, Jesus acaba de nos explicar qual é o nosso papel nesse organograma: dar fruto, porque somos os ramos. E se eu estou ouvindo a palavra, estou dando fruto, o Pai vai fazer questão de nos purificar mais, de nos podar, para que nós possamos dar cada dia mais frutos. Agora, aquele que não está dando fruto, ele vai cortar e vai jogar fora do caminho dele. Então, igreja, é muito importante. Então, se você entendeu que você está num organograma espiritual, que você tem há um propósito de você estar nessa videira, que é dar fruto, então olha para o teu irmão do lado e diga para ele: temos uma missão. Qual é a sua missão, amado? Dar frutos. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Temos uma missão. Vamos recordar alguns personagens bíblicos, os quais também tinham missões. Então vamos passar aqui rapidamente. Deus me deu aqui 6 nomes para mim passar para a igreja. Toda a Bíblia fala de personagens que tinham uma missão. Os grandes e pequenos, né? Para Deus não existe grandes e pequenos. Os teólogos chamam alguns de grandes profetas, outros de profetas menores. Mas nós sabemos que todos para Deus têm o mesmo valor. Mas Deus me separou 6 nomes. E dentre esses 6 você vai entender a mensagem dessa noite. Primeiro, vamos recordar então a missão de Abraão. Poderíamos pegar o endereço bíblico e irmos lá, mas tomaria muito tempo. Então vamos ver se seria bem objetivo. Abraão, qual que era a missão dele? Ser raiz, ser a origem de um povo escolhido. Diga glória a Deus. Amém? Então qual era a missão de Abraão? Ser a raiz, ser o início, a origem de um povo escolhido. A missão de Moisés: ser o libertador do povo de Israel na época da escravidão do Egito. A missão de José: ser o governador do Egito, para num período de fome que haveria na terra, tivesse ele a autoridade de proteger Jacó, descendência de Abraão, para que Deus cumprisse a promessa a Abraão. Então, para que não morresse Jacó e a sua família, Deus, na sua onisciência, preparou que um dos seus descendentes, do povo escolhido, na ocasião aqui José, filho de Jacó, neto de Abraão, pudesse então, bisneto de Abraão, Isaac e Jacó. Então José é bisneto de Abraão. Que o bisneto de Abraão pudesse então ser o governador do Egito. E isso é uma loucura imaginar um negócio desse.
Alguém de um lado, de um povo que eles nem conheciam, de uma terra distante, se tornar um governador do Egito. Aliás, um escravo, que ele foi comprado como escravo. Mas enfim, seguindo aqui. A missão de José então era ser governador do Egito, para num período de fome que houvesse na terra, tivesse ele autoridade para proteger Jacó e a sua descendência. Davi, qual era a missão dele? Ser o rei ungido, separado por Deus do povo de Israel. Amém, igreja? A missão de Jonas, um profeta, dar um recado em profecia ao rei de Nínive, ir a Nínive e profetizar para Nínive. A missão do maior de todos os personagens, ser o Salvador, evangelizando, curando e restaurando as almas. Quem que é ele? Jesus. Essa é a missão de Jesus. Desses 6, então, o maior deles, de todos eles, de todos, Jesus. Agora todos tinham uma missão, vimos isso, mas todos eles, em nenhuma dessas missões foi fácil de cumprir. Você vai entender a mensagem, o contexto dela. Nenhuma dessas missões foram fáceis de ser cumpridas. Vamos a um de novo, começando agora pelo cabeça, por Jesus, o maior de todos. Então, para que ele fosse o Salvador, evangelizando, curando e restaurando, para salvar ele tinha que dar a própria vida, depois de ser humilhado publicamente. E eu não vou contar toda a história de Jesus que você conhece. Então, para hoje se assentar ao lado do Pai aqui, assenta aqui, meu filho, e aguarda agora que até todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés. Para acontecer isso, Jesus passou por muitas e muitas situações que talvez, com certeza, nem um milésimo delas, se dividir 1000 vezes, você e eu talvez não suportaríamos, renunciaríamos. Jesus foi até o final e venceu a morte. Diga amém? Então, para ele sentar lá no trono do Pai, do lado do Pai, a missão dele é cumprir com todas as honras. Você crê? Nenhuma dúvida disso, né? Abraão. É fácil falar que Abraão é pai de todos os cristãos, né, hoje, que é o novo Israel, o pai de várias nações, porque Deus falou que dele faria todas as nações felizes na terra, porque todos que depois crescem em Deus através do nome de Jesus seriam ligados à videira, seriam ligados a Israel espiritual. Então, Abraão é como se fosse o pai da nossa fé aqui na terra. Então, para ele ter esse título e receber o título de amigo de Deus, também não foi fácil a missão dele, que parece fácil, né? Ser a raiz, o escolhido para ser a raiz, a origem de um povo escolhido de Deus. Parece fácil, mas para ele fazer isso aí, ele teve que renunciar o luxo, renunciar a riqueza, sair do meio da parentela, ir para um lugar que ele nem sabia para onde ia, passar por provas que ele nunca imaginou que ia passar, inclusive ter que matar o seu filho para agradar a Deus. Mas ele não matou, você sabe disso. Deus exigiu para que ficasse registrado ali a fé de quem crê em Deus. Qual era a fé dele? Deus nunca me pediria isso se não fosse para depois me dar de volta. Então ele levou o filho para o sacrifício. Ele levou sabendo que seu filho foi dado por Deus e que se Deus quisesse tomar, Deus podia tomar, e se ele quisesse dar de novo, ele daria de novo. Então ele fez aquilo pela fé. Então, para ser conhecido hoje, como pelos teólogos e pelo mundo afora, como o pai da fé, e o pai de muitas nações, e amigo de Deus, ele teve que passar. Essa missão não foi fácil ser cumprida. Amém ou amém? Moisés, que nós citamos aqui, então ele foi escrito para ser o libertador do povo da escravidão. Maravilha, né? Parece fácil, né? Libertar lá. Mas para isso ele teve que fazer o quê? Abrir mão de ser um príncipe no Egito, porque ele foi criado para isso, para quem não sabe. Ele abriu mão de principado, de uma nação que era o império da época. A mesma coisa de hoje, alguém foi adotado pelo presidente dos Estados Unidos, né, e está ali na família dele, e lá abrir mão de tudo de lá, porque resolveu então servir a quem é contra os Estados Unidos. Então, para você ter ideia, estou apenas comparando nosso mundo atual com essa época. Ele abriu mão de um império, ele era príncipe, abriu mão do seu principado, porque reconheceu a sua origem e enfrentou a sua própria história. Ficou mais de 40 anos como foragido do império do faraó. Então,
Parece fácil, né? Ler a história de alguém, saber a história de alguém, saber que tinha uma missão e ver que ele cumpriu. Mas para se cumprir uma missão não é fácil. Você acabou de ver o que Jesus teve que passar. Falamos sobre Abraão, falamos sobre Moisés. E José então? José, para ser governador do Egito, amados, ele teve que ser, primeiro, perseguido pelos próprios irmãos, quase foi assassinado por eles, vendido como escravo, preso depois lá no Egito e acusado por uma falsa acusação. Misericórdia. Olha quantas coisas que ele passou para atingir a missão dele. E Davi, ungido para ser rei, meu Deus, não precisa nem falar muito, né? Teve que enfrentar o gigante Golias, teve que enfrentar a ira de seu sogro, rei Saul, por ciúmes, enfrentar a perseguição de um rei com seus exércitos, sabendo que ele estava sendo caçado para morrer mesmo. Mesmo assim, havia uma missão, e ele foi ungido para aquela missão, e ele não abandonou a sua fé, porque sabia que tinha uma missão. Amém ou não amém? Vamos lá. Jonas, nós falamos de Jonas. Qual é a missão desse profeta? Ir a Nínive e dar um recado para o rei. Parece moleza, né? Mas vocês não fazem ideia do que esse homem teve que fazer. Primeiro, para ele fazer isso, ele teve que renunciar ao próprio eu dele, a vaidade de ser um profeta que havia profetizado contra Nínive. Ele mais torcia para que acontecesse a desgraça sobre Nínive do que ela fosse salva. Porque ele já havia profetizado contra Nínive. Nas suas pregações nas regiões vizinhas, ele dava o exemplo de Nínive. Vocês vão ver, Deus já me falou que vai destruir Nínive. Então, a vaidade dele de profeta foi maior. Ele não conseguiu vencer a sua vaidade, não conseguiu vencer o seu próprio orgulho, os medos, porque além de todos esses sentimentos, tinha um outro sentimento. Eu vou lá falar para o rei aquilo, se o rei, se ele quiser, ele manda cortar minha cabeça e pendurar num poste para ele. É por isso que os ninivitas fazem, quando alguém contraria o rei. Os ninivitas faziam isso com seus inimigos. Eles matavam, degolavam e colocavam a cabeça pendurada em postes. Então ele falou, é isso que vai acontecer comigo. Enfim, só depois que ele viu a morte de perto, que ele gritou, falou, Senhor, eu entendi. Se o Senhor me der uma outra chance, eu vou lá profetizar para o rei de Nínive. A igreja entendeu? De todos esses aí que nós demos exemplos, o único que sabia qual era a sua missão era Jonas e Jesus. Mas Jesus, eu vou apenas coloquei ele como exemplo aqui, para você ver que o exemplo dele é o maior de todos, né? Agora, todos os demais, Abraão não sabia, Deus só falava para ele, vá para onde eu te mostrar, e vamos lá que eu vou fazer de você o que eu quero fazer, vamos embora. Teve que ir pela fé. Moisés, coitado, né? Ele não fazia nem ideia, passou 40 anos como foragido, mas tinha medo até da própria sombra, porque um império estava atrás dele, ele estava condenado à morte pelo império do faraó, porque ele matou um egípcio. Então, o que mais? José, falamos, enfim. Só Jonas que tinha o conhecimento e rejeitou o seu chamado. E aí Deus apertou, até ele espanar e falou, agora vamos ver. Você vai lá? Vou fazer assim. Então, tudo bem. Então, peixe grande, vomite ele na praia, que agora ele vai fazer o que eu estou mandando. Enfim, amados. E você, igreja? Falamos esses exemplos, que eu quero voltar aqui para você que é cristão. E você que diz que é cristão? Você é cristão? Amém. Quantos são crentes aqui, as mãos? Fecha, abaixa a mão, por favor. Crente até o diabo é. Agora quem é cristão, liga lá no alto e faz assim, glórias a Deus. Amém? Aprenda isso. Crente é diferente de cristão, amado. Crente é aquele que diz que crê. Diz que crê, então qualquer um pode dizer que crê. E crê, geralmente crê naquilo que vê, né? Ou naquilo que tem medo. Agora, cristão, ele adora. Cristão, ele imita Cristo. Ele se esforça. Ele quer chegar na salvação. O cristão, ele abre mão de tudo, até do seu próprio eu, para servir o seu Senhor. Ele, ou pelo menos se esforça para isso. E Deus conhece o teu coração, cristão. Então, você que é cristão, você foi chamado. Não foi você que me escolheu, eu escolhi a você. Amém, igreja? Jesus está dizendo, você não escolheu, não. Fui eu que escolhi você. Amém? Eu vos escolhi e vos designei, determinei, te nomeei.
para uma tarefa, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Aí sim, a fim de que tudo quanto você pedir em meu nome, ao meu Pai, Ele vou-lo conceda. Então, você que é cristão, sabe que tem uma missão. E dentro daquele contexto, que vá e dê fruto e permaneça. Você tem que entender que esse chamado, ele é real. Então nós não estamos aqui respirando apenas por respirar. Para um projeto seu, é claro que nós temos que ter sonhos, projetos, ideais. Deus não é contra nada disso, desde que isso não interfira no plano dele. Porque se for interferir, não vai dar certo projeto nenhum na tua vida. A igreja compreendeu? Porque não é você que vive mais, é Ele que vive em você. Estamos aqui só para um propósito: servir a Deus. Se teu projeto vai encaixar, vai cooperar com a obra de Deus, Ele vai realizar o teu projeto, porque aí não é nem teu sonho, é sonho de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. É lógico que nós não podemos abrir mão do conhecimento, de crescer como ser humano, como homem, porque vivemos numa sociedade, precisamos agir como tal, mas Deus nos quer. Ele capacitou para Moisés ser o que ele foi. Deus colocou ele dentro de um lar onde ele foi formado com todo o conhecimento bélico, conhecimento da cultura egípcia, para depois então ele saber do que ele falava. Amém? Amém? Quando ele falava, ele sabia do que ele falava. E aí então Deus está querendo que nós também cresçamos. Ele vai usar você no teu trabalho, vai usar você em diversos setores da tua vida. Por isso que Ele vai te usar. Mas você tem que ser capacitado. E Ele vai prover os meios desde que você busque dele. Amém ou amém? Mas não é essa a mensagem. É muito importante a gente procurar entender esse chamado. E Jesus disse em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês, e designei, determinei, nomeei, escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto e o fruto permaneça. Mas alguns deixam ser confundidos por pensamentos carnais esta hora e falam assim: por que Deus não é mais claro então a respeito da minha missão? Eu gostaria muito que Deus falasse mais claramente qual é a minha missão. Meu Deus, mais claro do que o Senhor já está sendo é impossível. Mas amém. Vamos lá então raciocinar. Você respira? Está respirando? Pergunta tonta da pastora. Mas só para você lembrar, está respirando? E o que diz a palavra para quem respira? Todo ser que respira significa que esse fôlego não é teu. Compreendeu? Está respirando por causa de Deus. Vamos raciocinar um pouquinho mais? Então, se eu existo, tem um propósito de Deus. Mas por que Deus não é mais claro? Vamos a outra pergunta, para você raciocinar. Porque você quer receber uma coroa sendo informado claramente ou conquistando? Se você que é pai e é mãe, se você ficar dando as coisas para o teu filho, ele nunca vai entender o que é conquista. Ele vai só entender o que ele ganha. Ele acha que é fácil. Por mais que você tenha condições, vai ter sempre alguém no meio dele que tem mais condições que você. E você vai educar, vai criar um bicho. Vai criar uma máquina de desejos. E não um ser humano que tem sentimentos, que tem que olhar para trás e ver que tem pessoas em menor condições e que precisam de pessoas em cargos, em autoridades, em situações, seres humanos e não máquinas de receber. Então Deus não está aqui para dar as coisas de graça para os seus filhos. Nós cometemos esses erros. O Deus que nos ensina a viver, Ele nos ensina a conquistar. Ele não dá nada. Ele só nos deu uma coisa gratuita, a salvação. Agora as conquistas, Ele faz questão que nós tenhamos, com o nosso próprio esforço. Amém ou não amém? E assim deveria ser todo pai e mãe com seus filhos, por mais recursos que tenha. Senão você vai criar uma máquina de ter desejos, e não alguém que tenha visões e objetivos de conquista. Mas vamos lá. Educação de filho, cada um aqui vai responder para o Senhor, né? Vamos entrar na parte espiritual, que é que me convém. Vamos lá. Então você entendeu. Está difícil entender ainda qual é a sua missão? Então vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Qual é a sua missão dentro desse contexto? Você é filho de alguém, amém ou não amém? Ou alguém que nasceu do Espírito Santo? Não, né? Você nasceu de um homem e de uma mulher. Porque Deus criou assim a natureza do homem e da mulher, amém ou não amém?
Então você tem um pai e uma mãe, tem ou não tem? Esse seu pai e essa sua mãe, ou os seus pais, já tem os seus nomes escritos no livro da vida? Fica para você. E você é cônjuge de alguém? É casado? Sim ou não? Fica a critério de cada um perguntar para si e responder essa pergunta. E o seu cônjuge, quer seja homem ou mulher, no caso, marido ou esposa, o seu cônjuge já tem a salvação garantida? Ainda você pergunta qual é a tua missão? Então vamos em frente. Você é pai ou mãe? E seus filhos? Já estão com os nomes escritos no livro da vida? Você é patrão? É empregado? Se é patrão, os seus empregados, eles podem olhar para você e ver Cristo? Porque você se diz cristão, e eles sabem que você é cristão ou cristão. E você que é funcionário e que faz questão de dizer que é cristão, o seu patrão e seus amigos reconhecem que Cristo está em você? Qual é a minha missão, Senhor? Vamos tentar ser mais claro ainda. É impossível mais do que isso, irmão. Não há como você tentar ser mais claro do que isso. Deus está dizendo claramente para nós aqui. Você é vizinho de alguém? Você não mora sozinho. Sabem que você é cristão? Então você tem uma missão ali também. Então, amados, se você é cristão, você deve ter um lugar para congregar também. Você congrega em alguma igreja? Você é fiel à palavra de Deus? Reconhece que a igreja é um lugar onde Deus vai usar aquele local para você praticar, assim como um soldado que é escrito no exército, ele tem um lugar apropriado de antes de ir para a guerra, que chama-se treinamento. Ele tem o seu treinamento bélico, treinamento técnico, enfim. Assim também a igreja, para quem não sabe, é o lugar que Deus treina para a gente ir para a batalha lá fora. Para você ser uma melhor esposa, para você ser o melhor marido, para você ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor patrão, um melhor funcionário. Amém, igreja? Um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão de alguém, irmã de alguém, um vizinho de alguém, enfim. Aí você pergunta qual é a tua missão, dentre tantas que você está respirando e não está entendendo ainda. Você está compreendendo, igreja? Então, eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram, não. Eu vos escolhi a vós. E vos designei, determinei, eu escolhi a vocês, nomeei vocês, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Amém, igreja? Então está aí. João, capítulo número 10. Vamos comigo lá, em nome de Jesus? Porque esse Deus que nos chama, através de Jesus, que é a sua palavra, e o seu Filho, o Verbo que se fez, habitou entre nós, ele deixa bem claro que para fazer essa missão é mais ou menos como José, Moisés, Davi, Jonas, aí vai, etc, 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 para não dizer Jesus. Porque aí se eu falar só Jesus, mas ele é Deus, e você é filho de Deus, você é escolhido pelo Deus vivo. E ele disse, eu vos dei minha autoridade. Todo o poder que eu conquistei, Jesus fala, eu vos entreguei. Amém? Então não há desculpa para o cristão que conhece a palavra. Esse cristão sabe que agora ele tem um conhecimento que tem uma missão. Se ele não sabe qual é o objetivo maior, porque pelo menos as pequenas missões até ele chegar ao objetivo, porque para que Moisés chegasse lá e falasse frente a frente com o faraó, quantas que ele passou, quantas lutas que ele passou, quantos anos, 40 anos de aprendizado, de escola com Deus. Fala, o José para sentar para pegar o título de governador, ser o segundo do Egito, ele passou por quantas coisas que eu não vou repetir de novo aqui, mas quantos anos demorou para ele chegar lá e pegar aquele título? Quantas provas que José passou? Por quê? Porque nenhuma missão é fácil ser cumprida. E Jesus não esconde-se ninguém. Se alguém acha que vai vir para o Evangelho, agora estou tranquilo, só vê lá, só passou na construção e viu tudo pintadinho, bonitinho, mas não passou quando o terreno estava sendo trabalhado, arrancadas as pedras, não passou lá quando estava sendo terraplanado, quando estava fazendo as alicerces, não viu os pedreiros tomando sol na cabeça, não viu as lutas que foi nas chuvas, o custo que ficou aquilo para o construtor, para quem construiu. Então passar uma obra e ver ela terminada, chegar num culto aqui e ver tudo prontinho, muito fácil, amados.
Em fevereiro vamos inaugurar uma filha lá na Vila Ara. Vai ser fácil entrar lá e ver, que maravilha, né? Mas não faz ideia da luta que vai ser para até lá. Então, nenhuma missão é fácil. E Jesus nunca disse que é fácil. Quando aquele pastor, domingo, nós trouxemos o vídeo, ele falou que só se desilude quem se iludiu, e o Evangelho não ilude ninguém. Eu faço questão de mostrar o que Jesus disse em João 10, e no versículo de número 9. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Amém, igreja? Agora vamos em Mateus 7, para você ver que tipo de porta que é Jesus. Eu sei que você talvez até conheça, mas vamos refrescar nossa memória espiritual aqui, né? Mateus 7, no versículo de número 13 e 14. 7, 13 e 14. Amém, igreja? Mateus 7, 13 e 14. Jesus então fala: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por esse caminho, pela porta larga, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus disse: eu sou a porta. Amém, igreja? Mas não é porta, é meu carro? Não, né? Não é porta larga, é a porta estreita. Eu convido a igreja a ir numa outra passagem. Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Nesse tempo de chuva assim, os carros ficam sensíveis, desregulam. Eu tinha esse problema no outro carro, nesse aí, graças a Deus, eu não tenho. Lucas 13, 24. Todos encontraram? Então você entendeu que Jesus está falando sobre missão. Amém? Lembra teu irmão do lado, ele fala para ele: temos uma missão. Amém? Glórias a Deus. Então, essa missão, ela não é fácil, porque não foi fácil para ninguém. E Jesus nunca nos iludiu. Ele disse: olha, entre pela porta estreita, ela é a porta certa. A larga e a espaçosa é da perdição. A estreita é a minha, porque eu sou a porta. E em Lucas 13, e no versículo de número 24, ele deixa mais claro ainda, dizendo, respondendo-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Diga amém? A igreja está compreendendo, meus irmãos? Então, a igreja de Jesus, enfim, Jesus nunca disse que seria fácil servi-lo, até porque estamos no meio de uma guerra. Pregamos isso outro dia, amém ou não amém? Então, como um bom soldado, nós precisamos de treinamentos, e aqui na igreja é onde aprendemos as táticas desta guerra, amém? Contudo, não se esqueça de que Jesus nos deu um organograma, nos mostrou o seu organograma, que o pai é o agricultor, ele é a videira e nós somos os ramos. Mas aquele que não der fruto, ele vai cortar. Porém, aquele que estiver dando fruto, ele vai limpar, vai podar e vai fazer com que dê fruto cada vez mais ainda. Diga glórias a Deus. A igreja está compreendendo esse chamado? Então, igreja, você tem um chamado. Qual é a conclusão disso tudo, amados? Há um relógio do tempo correndo contra você, contra a tua vida. E você tem uma missão, e esse relógio está correndo. Esse relógio está correndo. Então fica aí um alerta. E eu peço que você olhe para o teu irmão do lado, mais uma vez diga para ele: temos uma missão. Amém? Temos uma missão a cumprir. É o tema dessa noite. Temos uma missão a cumprir. Agora, se a gente não atentarmos por vaidades, por orgulho, com Jonas, vamos no capítulo 4 de Jonas, só para a gente finalizar, porque não adianta, amados, não tem para onde ir, amados, não tem para onde ir, amados. Capítulo 1 de Jonas. Eu preguei isso, se não me engano, na terça-feira, acho que foi na sexta, eu não lembro agora, a gente confunde um pouco os dias. Não tem para onde ir. Há um texto que diz assim na Bíblia: se eu subo no mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu desço no mais profundo dos abismos, lá o Senhor está também. Então não tem aonde se
fugir, amados. Deus é onipresente. Ele está em tudo e está em todos. Amém, igreja? Não há como sair dessa, porque só existimos por causa dele. Igreja, ele disse a Jonas, versículo 2, Jonas capítulo 1, versículo 2: disponha-te e vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jesus está dizendo para nós: eu vos designei, eu vos determinei, eu vos nomeei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Só que é preciso que você se esforce para isso, para ouvir minha palavra, para fazer as campanhas sem quebrá-las. Se você não se esforçar, amado e amada, você vai estar sendo como Jonas, indisposto a fazer as coisas que Deus vos designou. Deus havia designado, mas havia sentimentos carnais no profeta Jonas, que o impedia de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. E sabe quando é que você vai alcançar a promessa de Deus na sua vida? Quando for feita a vontade de Deus. Ninguém vai alcançar a promessa que Deus tem se não fizer a vontade de Deus. Amém ou não amém? Nós estamos no culto de libertação. Não se esqueça disso, irmão. É importante a gente entender a palavra, porque Deus está dizendo: Jonas, dispõe-te. Mas a palavra diz que, no versículo 3, que ele dispôs para fugir da presença do Senhor. Meu Deus! E quantos que você conhece que tem um chamado e sabe que está ouvindo a palavra, mas faz tempo que está ouvindo a palavra, que é porta estreita, que é difícil, que a igreja é apenas um lugar onde Deus exerce um treinamento para que você aprenda a amar, praticar o amor ágape. É aqui que se pratica o amor ágape. Aprende tudo aqui para sair lá fora e praticar ele com os seus parentes, com os seus entes queridos, com os seus funcionários, patrões, com os seus empregados, com os seus patrões empregados, com seus filhos ou pais, com seus pais ou filhos, com seus vizinhos, enfim, com a sociedade que Deus colocou você. Se a igreja está em espírito, está compreendendo. Agora, sentimentos carnais como o de Jonas pode levar você à beira da morte. E a beira da morte é a hora do grito. Jonas entrou em desespero. Ele ficou 3 dias e 3 noites em desespero. Só depois que ele entendeu e lembrou-se que ele fugiu de um chamado, e é por isso que ele estava passando por aquilo, que ele gritou e falou: Senhor. E o Senhor então falou: agora você se dispõe. Não precisava nada disso, Jonas. Não precisava nada disso, Jonas do século 21. Você tem ideia de quantas pessoas chegam no ouvido do pastor e falam a seguinte frase: eu não aguento mais, pastor. Eu não aguento mais isto, eu não aguento mais aquilo. Igreja de Jesus, disponha-te e cumpra a tua missão. Porque fácil e largo é o espaço, é a porta que leva para a perdição. E eu vos chamei, vos escolhi, para que vades e deis frutos. O vosso fruto permaneça. Você compreendeu que você tem uma missão a cumprir? A igreja entendeu isso? Então que Deus te liberte, nos liberte de toda cegueira espiritual. E lembre-se daqui para frente que só há um caminho, só um, que leva à vida eterna: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nenhum caminho mais, nenhuma situação. Você talvez não acredite, amados, o que eu vou vos falar aqui agora, mas estou falando por experiência própria. Tem pessoas que deixam de congregar, tem pessoas que mudam de igreja porque não suportam olhar para um irmão, porque tem algo contra o irmão. Você acredita nisso, igreja? Se dentro da própria igreja, você não consegue olhar para o seu irmão, como é que você vai conseguir fazer isso lá fora? Com a sua família, com os seus empregados, com o seu patrão, com a sua patroa, com os seus vizinhos, com os seus amigos, entre aspas, conhecidos, com seus parentes.
se você não consegue, dentro da igreja de Jesus Cristo, abrir o teu coração e perdoar. Disponha-te. Disponha-te e disponha-te. Não a fugir, a cumprir a missão que eu te dei. A igreja está em espírito? Eu estou. Eu estou em espírito e peço que a igreja entenda. Esse não é um recado nem para um e nem para outro. Isso aqui é um recado para a igreja de Jesus Cristo que está ouvindo a palavra. Quando o pastor tiver que falar alguma coisa para alguém, este homem tem a honra e tem o caráter e tem a ousadia de chamar a pessoa como testemunho e falar. Mas o recado que eu estou dando em espírito é coletivo. Porque Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer salvar e quer te usar nessa missão de cooperador com Ele nessa obra. Só os que aceitam esse chamado, coloquem-se em pé e aplaudam Jesus. Ele vai fazer na tua vida isso. Agora não deixe chegar à beira da morte. Não deixe chegar à beira da morte, como Jonas. É melhor você se dispor agora e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer. Meu orgulho não vai ser lançado lá naquela cruz. Eu vou crucificar ele. A minha vaidade, meus sentimentos, tudo naquela cruz. E eu vou servir o Senhor. Amém, igreja? Senhor, eis aqui teus filhos, que vieram em espírito na tua presença, trazido por tuas mãos, para serem, esta noite, mais uma vez, restaurados por tua palavra. Começa aqui pelo altar com a minha vida, e passa por todos eles, Senhor. Eu peço que esta unção permaneça sobre nossas vidas, e que essas palavras não sejam sementes lançadas em terras não preparadas. Eu quero crer que cada um que o Senhor trouxe esta noite, o Senhor já preparou como um bom agricultor que o Senhor é, para semear essa semente. E ela dará o fruto no tempo do Senhor. Cuida dessa semente, Senhor. Só ensina este servo e esta serva que ouviu a palavra a ter a paciência do Senhor. Ensina a ter a resignação, a ter, Senhor, aquilo tudo que o Senhor determina para um vaso do Senhor, ser um vaso de honra. É o que eu peço nessa noite, em espírito, na tua presença, em nome de Jesus. Lança teu olhar para cada um que o Senhor agora está diante da tua presença, e se o Senhor encontrar algo oculto, escondido do inimigo, Senhor, arranca com teu poder, com teu fogo santo, Senhor. Queima, limpa, purifica e lava esse vaso, Senhor, de honra. Coloca cada um de nós na posição que a tua palavra diz que nós somos, para a única e exclusiva glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu digo agora a todos que ouviram pela fé essa palavra: recebam a vitória em nome de Jesus, e que caia por terra todos os inimigos de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos da internet, aqueles que nos encontraram no blog e sentiu no coração: puxa, eu queria fazer essa campanha, mas eu não estou presente lá, como é que eu faço? É simples. Hoje a internet nos leva o mundo afora. Eu não sei onde você está, que você nos encontrou, mas hoje nós estamos ligados mundialmente. Então você pode entrar em contato comigo. Há um e-mail que está passando agora no vídeo. Você entra em contato comigo nesse e-mail. Eu vou fazer questão de responder a você pessoalmente e enviar no anexo do e-mail uma folha dessa. Você vai imprimir quantas folhas você quiser, fazer quantas campanhas você quiser, desde que você faça dentro desses moldes que eu ensinei aqui, estou orientando e te orientarei também por e-mail. São 7 semanas, você pode fazer como você me encontrou. Toda semana você pode ir lá na sexta-feira, ou no dia que você encontrou, você calcula, toda sexta-feira nós já estamos com um vídeo colocado ali. Então, geralmente, se você começou agora, encontrou hoje, você pode na semana que vem esperar uma semana, você vai encontrar um vídeo de novo lá, um outro vídeo. E você pode anotar a data do vídeo e ver se passou uma semana. Então é fácil fazer essa campanha, não tem como quebrar ela, mesmo sendo através da internet. Então, no nome de Jesus, entre em contato comigo, que eu faço questão de te responder e te enviar uma folha dessa, e você vai ser abençoado aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Todos que estão aqui já pegaram a folha que vai começar? Então eu convido a você a colocar-se em pé, que eu quero orar por tua campanha. E se alguém da internet que entrou em contato conosco já está de posse com a campanha, você também se coloca em pé nesse momento, que eu quero orar com a sua campanha também. Você que vai iniciar a campanha, entre na presença de Deus em espírito
E fala com Deus agora em oração, nem se for sussurrando, mas deixa que saia dos seus lábios a palavra falada. E apresenta a sua causa ou as suas causas na oração em nome de Jesus. Enquanto o pastor fala, é o momento que você está falando com Deus e apresentando os motivos. Se humilha na presença do Senhor, que no tempo devido Ele te exaltará em o nome de Jesus. Deus, aí estão os seus filhos, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão na internet. Estão iniciando uma campanha, estão nesse momento apresentando quais são os motivos de iniciar essa campanha. Deus, Tu és onisciente, o Senhor sabia mesmo antes deles fazerem essa campanha. Aliás, foi o Senhor que tocou neles para que fizessem a campanha. Então, Senhor, com certeza a vitória é certa, porque eles creem no Senhor e estão agora cumprindo o Teu chamado, estão ouvindo a Tua voz, o Teu Espírito, e estão nesta campanha. Deus, é para a Tua glória que eles estão no Teu altar, e eu estou ligando a minha oração com eles para declarar que essa vitória é certa no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nunca perdeu e jamais perderá uma causa, porque o Senhor é o general dos exércitos. Em nome de Jesus Cristo, o juiz e o advogado, aquele bom juiz e o advogado das nossas causas, em o nome de Jesus. Senhor, eu quero crer que todos já estão orando, todos apresentaram, e agora coletivamente eles vão falar com o Senhor para registrar e oficializar esta abertura desta campanha em o nome de Teu Filho Jesus. Deu tempo para você falar com Deus o motivo dela, ou os motivos? Então agora você vai preencher em casa com calma, vai dobrar, colocar na Bíblia e trazê-la 7 semanas, em nome de Jesus. Mas eu quero orar agora de uma forma coletiva com a sua campanha, em nome de Jesus. Você na internet, faça como meus irmãos, façam esta oração em o nome de Jesus. Digam assim: Senhor Deus, eis-me aqui, em Tua presença, em o nome de Jesus. Acabei de apresentar os motivos desta campanha. Agora, publicamente, eu declaro a minha fé, pois sei quem Tu és o Deus único e verdadeiro, sei a quem entreguei, em nome de Jesus, nas Tuas mãos, e sei que obterei a vitória, porque Tu és fiel, e cairá um a um por terra, todos que se levantaram contra esta causa. Em nome de Jesus, eu darei testemunho desta vitória, para a Tua glória, em nome de Jesus. Você orou assim? Amém? Então eu concordo com a sua oração, com a sua humildade na presença de Deus, em nome de Jesus. Pode se assentar. Você na internet também faça a mesma coisa. 7 semanas estaremos juntos nessa batalha espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Agora os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se todos em pé. Você da internet também que está no meio da campanha, coloque-se em pé. Eu quero orar pela sua causa em nome de Jesus. Você que está no meio da campanha, não era mais necessário repetir a causa. Agora você vai fazer uma oração coletiva de determinação, de perseverança. No nome de Jesus, diga: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, diante da Tua presença, em o nome de Jesus, declarando publicamente a minha fé, a minha certeza e convicção de que nesta campanha eu darei testemunho da minha vitória, porque sei a quem entreguei e de quem obterei a vitória, para a Tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso eu falo em o nome de Jesus. Um a um dos inimigos cairão por terra e não prevalecerão contra mim, que sou Tua igreja, em nome de Jesus. Diga amém? Glórias a Deus. Então pode se assentar. E você que terminou a campanha, dobra ela, coloca num vaso de oração. Você que está na internet, se porventura encerrou por 7 semanas, entre em contato comigo, eu vou te orientar o que fazer após o encerramento da campanha, em nome de Jesus.